boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 9 de junho. O Supremo Tribunal Federal invalida regras sobre ISS de planos de saúde e atividades financeiras. Para a maioria do plenário, as normas não definem de maneira clara todos os aspectos da hipótese de incidência do imposto. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Em sessão virtual extraordinária, STF julga a decisão que autorizou a diplomação do suplente de Deltan Dallagnol após perda do mandato de deputado federal. O Supremo já tem maioria para validar norma da AGU, que impede advogado público de se manifestar sobre assunto pertinente às suas funções. E ainda, Judiciário de Alagoas promove mutirão para regularizar a guarda de crianças e adolescentes. Por maioria de votos, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de normas que deslocaram a competência para a cobrança do imposto sobre serviços do município, do prestador do serviço, para o do tomador. Ações questionavam dispositivos de lei complementar que determinavam que o ISS seria devido no município do tomador, no caso dos planos de saúde e atividades financeiras, como a administração de fundos de carteira, cartões e consórcio. O ministro Alexandre de Moraes já havia concedido liminarmente a suspensão do efeito dos dispositivos em 2018. No julgamento do mérito, ao votar pela procedência do pedido, o relator verificou, entre outros pontos, que a lei complementar não definiu adequadamente a figura do tomador dos serviços, o que, a seu ver, mantém um estado de insegurança jurídica apontado na análise da liminar. Segundo Alexandre de Moraes, ainda estão presentes as inconsistências apresentadas pelos autores das ações. No caso dos planos de saúde, por exemplo, a lei estabelecia como tomador a pessoa física beneficiária vinculada à operadora, permanecendo a dúvida se o seu domicílio é o do cadastro do cliente, o domicílio civil ou o domicílio fiscal. O Supremo está julgando nesta sexta-feira, em sessão extraordinária, no plenário virtual, o referendo da decisão individual do ministro Dias Toffoli, que autorizou a diplomação imediata do suplente do deputado federal, Deltan Dallagnol, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, três ministros acompanharam o relator e um ministro divergiu. O ministro Dias Toffoli determinou, na última quarta-feira, a diplomação imediata do suplente Luiz Carlos Rauli do Podemos. A decisão derrubou o parecer do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia declarado eleito Itamar Paim, do Partido Liberal, sob o argumento de que nenhum dos suplentes do partido de Deltan Dallagnol teria atingido 10% do quociente eleitoral, quantidade mínima prevista em lei. De acordo com Dias Toffoli, a cassação de Dallagnol é constitucional. No voto, o ministro ressaltou ainda que o TSE indicou de forma expressa que os votos dele deveriam ser computados na legenda e, portanto, não cabe o reprocessamento do resultado das eleições. Para Toffoli, ao tirar o Podemos da representação no Congresso, o TRE do Paraná enfraquece o sistema de proporcionalidade. A decisão do TSE de cassar o registro de Deltan Dallagnol foi no dia 16 de maio por unanimidade. De acordo com o relator do caso no tribunal, o ministro Benedito Gonçalves, o ex-deputado federal cometeu uma fraude contra a lei da ficha limpa. O motivo para a cassação do registro foi a exoneração solicitada por Dallagnol do Ministério Público Federal 11 meses antes das eleições. Nesse período, ele enfrentava processos internos que poderiam levar à demissão e, consequentemente, à inelegibilidade. Também termina hoje à noite a análise pelo STF do 7º bloco de denúncias contra acusados de participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O plenário já formou maioria para tornar réus mais de 70 envolvidos. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves.
No total, 1.245 pessoas já respondem pelos ataques aos prédios do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Os atos antidemocráticos são investigados em 2 inquéritos no Supremo que apuram os autores intelectuais, as pessoas que instigaram as ações criminosas e quem executou os crimes. Os envolvidos são acusados pela Procuradoria-Geral da República por crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A análise das denúncias é individual, feita no plenário virtual. Após o recebimento, o processo passa para a fase de coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação. A partir daí, o Supremo vai decidir se condena ou absolve os réus. O plenário do Supremo já formou maioria para declarar que a Advocacia Geral da União pode vedar advogado público de se manifestar sobre assunto pertinente às suas funções. As informações com a repórter Marta Ferreira. O questionamento foi feito pela UNAF, União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, e pela Associação Brasileira de Imprensa. As entidades querem a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica da Advocacia Geral da União e da Medida Provisória 22.2943 de 2001. Os dispositivos vedaram a manifestação dos advogados públicos federais por meio da imprensa ou por qualquer meio de divulgação sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União. As entidades alegam que houve violação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e aos princípios fundamentais da publicidade e da moralidade. Assim, as normas seriam inconstitucionais à medida em que a sociedade tem o direito de exigir que o poder público seja efetivo para trazer benefícios sociais. Argumentam ainda que são verdadeiras mordaças que oprimem a livre circulação de ideias, principalmente eventuais críticas construtivas ao aperfeiçoamento do serviço público. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela validade dos dispositivos em discussão, sob o fundamento de que a limitação tem como objetivo o bom funcionamento do órgão, a preservação do dever de sigilo profissional e o resguardo ao interesse público. O processo está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, que não aceitou os pedidos feitos pelas autoras da ADI. Ele entende que os dispositivos questionados não trazem proibição alguma direcionada aos órgãos de imprensa, mas somente aos agentes públicos, não havendo, então, de se falar em qualquer espécie de censura institucionalizada. Acrescentou ainda que a finalidade clara e legítima dos preceitos questionados é a de resguardar o funcionamento da advocacia pública, bem como os interesses da União. Ou seja, a limitação refere-se às informações que possam, de fato, comprometer a atuação institucional. Assim, propôs a seguinte tese: considerando-se a natureza do cargo é constitucional, a necessidade de ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União para manifestação do advogado público sobre assunto pertinente às suas funções, ressalvadas a liberdade de cátedra e a comunicação às autoridades competentes acerca de ilegalidades constatadas. Até agora, 7 ministros acompanharam o voto do relator. A ministra Carmen Lúcia abriu divergência. O prazo para encerrar o julgamento é dia 12 de junho. A seguir, MPF recorre à Justiça por aumento de pena de homem condenado por armazenar e distribuir pornografia infantil pela internet. Voltamos já. Questões climáticas, indígenas e ambientais, além da defesa das minorias silenciadas, foram discutidas na 3ª reunião do Observatório dos Direitos Humanos no Poder Judiciário. O evento, realizado nesta sexta-feira, foi presidido pela ministra Rosa Weber. A reportagem é de Renato Rosa.
A maior emissão de dióxido de carbono não vem da poluição do trânsito, das indústrias, da produção de energia, nem da agropecuária, mas da mudança no uso da terra e das florestas. O alerta é do líder indígena Porã Potiguara, do estado da Paraíba. Ele destacou dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que mostram que a emissão de poluentes do Brasil em 2021 aumentou 12,2%. Potiguara reforçou que o Brasil precisa entender que proteger as terras e as comunidades indígenas é mais que não tolerar o desmatamento. E aí os dados, eles comprovam o que a gente sempre bate na tecla, né? O que a gente sempre questiona, né? O que a gente sempre está querendo terra demarcada. Queremos os nossos territórios para sobreviver, claro, né? Para existir, né? Para que nossas culturas persistam, né? E também para dar nossa contribuição, né? Nesse grande projeto, né? Ou nessa grande luta de salvar o planeta, né? De reduzir as emissões, né? Dos gases de efeito estufa. O Observatório dos Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça é um espaço estratégico, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Os encontros são fundamentais para discutir problemas, soluções, acordos de cooperação, entre outras medidas. A pluralidade de olhares em país continental como o nosso, com tamanha diversidade social e cultural e desigualdades de toda a ordem, mais do que nunca se mostra essencial. Há que assegurar voz e ter escuta atenta aos grupos vulnerabilizados, que têm importantíssima contribuição a dar a este Conselho Nacional de Justiça para o aprimoramento da instituição na busca da consecução de seus fins. A CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, mostrou que hoje 650 áreas são pressionadas por empreendimentos. A coordenação apontou um dado alarmante, divulgado pela organização Terra de Direitos. Com o atual ritmo de titulação dos territórios quilombolas, seriam necessários mais de 2.000 anos para titular e regularizar os 1.800 processos que estão abertos no INCRA. A falta do respeito ao direito à propriedade dos povos leva à destruição de áreas. Nosso modelo de desenvolvimento e de gestão ambiental e territorial está baseado na nossa cultura, ou seja, de preservar valores ancestrais. Acho que a gente trabalha os nossos para que os nossos continuem a nossa pegada, preservando aquilo que a gente preservou um dia para deixar para eles, né? Então, a nossa atividade de agricultura familiar, extrativista, pesqueira, são práticas sustentáveis, desenvolvidas e que contribuem para o cuidado do meio ambiente. A Rede Liberdade, formada por advogados, apresentou questões que levam à violação de direitos individuais e coletivos e defendeu o acesso ao judiciário como ferramenta para enfrentar o problema. No fim da reunião, a presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, recebeu um cocar feito com a palha da carnaúba, usado pelo povo potiguara da Paraíba. A ministra, que este ano já visitou comunidades indígenas na Amazônia, disse que o CNJ também pretende visitar um quilombo. Já conversaram com a desembargadora Carmen no sentido de pedir um auxílio para que nos identificassem, né, um quilombo bastante representativo, porque entendemos que quando o Conselho Nacional de Justiça comparece, ele termina jogando luz sobre o grupo, enfim, que está sendo visitado. O Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para aumentar a pena de um homem condenado por armazenar e distribuir pornografia infantil pela internet. Quem tem as informações é o repórter Pedro Canguçu. O acusado foi condenado a 4 anos de prisão por um dos crimes, mas a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos. O MPF pediu a condenação pelo outro crime praticado, assim como o aumento da pena e o cumprimento dela em regime fechado.
O homem estava preso, mas a Justiça Federal revogou a prisão preventiva. O argumento do recurso visa estabelecer uma pena proporcional à gravidade das condutas e cita, entre outros fundamentos, normas nacionais e internacionais em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou nula a intimação de devedor de alimentos, feita a advogados sem poderes específicos. A reportagem é de Júlia Avelar. O Ministério Público de Goiás instaurou cumprimento de sentença contra um devedor de pensão alimentícia aos filhos. Houve tentativa de intimação pessoal do devedor, sem sucesso. Em seguida, o devedor constituiu novo advogado nos autos, porém sem procuração com poderes especiais para receber citações e intimações pessoais. O Tribunal de Justiça considerou efetiva a intimação feita ao advogado, expedido contra o devedor um mandado de prisão civil por 3 meses, sob o argumento de que a juntada de procuração apresentada por advogado, regularmente constituído, seria suficiente para sanar qualquer vício decorrente da falta de sua intimação pessoal. No STJ, a terceira turma concedeu o habeas corpus e anulou a intimação. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou o precedente da Corte Especial de que não configura comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação. A ministra lembrou que o Código de Processo Civil deixa clara a necessidade da intimação pessoal nessa hipótese para que o devedor possa pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de quitar a dívida. O STJ definiu que a data da notificação da autoridade coatora é o termo inicial dos juros de mora. A repórter Kátia Gomes explica essa decisão. Esse foi o entendimento firmado pela primeira sessão no tema 1133, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Ficou definido que o termo inicial dos juros de mora em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora, conforme o artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil. A relatora ministra Suzete Magalhães observou que, com a notificação da autoridade coatora em mandado de segurança, já ocorre a ciência formal do poder público quanto ao não cumprimento da obrigação. Segundo a Suzete Magalhães, em se tratando de ação mandamental, cujos efeitos patrimoniais pretéritos deverão ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, nos termos da jurisprudência do STF, a mora é formalizada pelo ato de notificação da autoridade coatora, sem prejuízo da posterior liquidação do valor devido da prestação. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar todos os processos individuais ou coletivos que, por tratarem da mesma matéria, estavam com andamento suspenso até o julgamento do tema repetitivo. A seguir, Judiciário alagoano promove mutirão para regularizar a guarda de crianças e adolescentes. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça de Alagoas realizou um mutirão para regularizar a guarda de crianças e adolescentes. Quem acompanhou foi o repórter André Risco. Para a Silvia, o dia de hoje foi especial. Ela, que cuida do netinho desde que ele nasceu, teve a guarda definitiva concedida neste evento promovido pelo Núcleo de Promoção da Filiação. Minha filha é usuária, não vive em casa e isso me dá a garantia de que eu posso fazer o RG, ir a um médico, fazer uma matrícula futuramente. Garantia de que eu posso ter todos os direitos e dar todos os direitos que é fornecido para ele, sem precisar estar buscando, procurando ela, na verdade. Nenhum direito dele será negado. Assim como a Silvia, outras famílias também estiveram presentes, garantindo a guarda definitiva ou a adoção unilateral. Essa defensora pública acompanhou todos os processos. Segundo ela, esse momento representa a garantia da segurança para todas essas crianças.
A gente visa sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Então hoje, regularizando toda essa situação de fato, é um momento muito importante, onde eles estão pegando o termo da guarda e posteriormente irão fazer o mesmo com a adoção, para que possam colocar o nome no registro dessa criança, desse adolescente. Então é um momento muito fundamental, que estamos regularizando judicialmente uma situação que de fato já existe. A Ana Cláudia, coordenadora técnica do NPF, lembra que essa ação acontece anualmente e é o resultado de um trabalho de busca pelos pais biológicos. Esses processos, todos eles são de averiguação de paternidade. Nós vamos em busca desse pai todo momento até esgotar e não encontrando esse pai, essa criança, a gente se depara sobre a guarda, né? De fato, de uma avó, de um tio, de um padrinho, de uma vizinha. Tudo isso para garantir o melhor para essas crianças. O direito dessas crianças, né? De ir à escola, de ter saúde, educação, saúde, enfim, tudo aquilo que uma criança tem que ter, merece ter, né? O TJ do Rio Grande do Sul assinou o termo de cooperação para implementar o monitoramento eletrônico de agressores e de mulheres vítimas de violência doméstica. Matheus Beck. 1 em cada 5 prisões decretadas no estado está relacionada à violência doméstica. Para combater este tipo de crime, os poderes judicial e executivo, além de órgãos autônomos, se reuniram e vão adquirir 2.000 equipamentos de monitoramento de agressores. Eles são compostos por uma tornozeleira eletrônica instalada no homem que deve cumprir a medida protetiva e um celular criptografado, que avisa a vítima quando o agressor está próximo. O sistema também lança um alerta às forças de segurança, que podem acionar imediatamente o policial que estiver mais próximo. Trata-se de espécie de ação que exige resposta rápida, porque a demora pode ser a diferença entre a vida e a morte, e que deve ser dotada de efetividade, pois não pode se constituir apenas numa folha de papel, sem serventia de ordem prática, mas sim em verdadeiro instrumento de garantia da integridade física da mulher. O projeto receberá um investimento de 15 milhões de reais em 2 anos. Ele começará pelas comarcas de Porto Alegre e Canoas e poderá ser ampliado para outras regiões. O primeiro Congresso Interinstitucional das Justiças Estadual e do Trabalho de Mato Grosso discutiu a integração de temas comuns. Laura Meirelles. A Escola Superior da Magistratura e a Escola Judicial da 23ª Região realizaram o primeiro Congresso Interinstitucional das Justiças Estadual e do Trabalho de Mato Grosso. Um dia em que a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual se reúnem, é um dia que mostra essa irmandade, mostra que nós estamos preocupados em fazer com que a justiça seja verdadeiramente eficiente. Os 2 tribunais irmãos, se uniram por meio de suas escolas para trazer ao debate temas candentes, temas importantes que permeiam a nossa atuação diária e que prospectam a justiça que a gente almeja, não é? A justiça do futuro. A União dos Tribunais de Justiça e Regional do Trabalho tem o objetivo de promover a integração entre os magistrados e a capacitação de temas comuns nos 2 tribunais. Tudo que venha para melhorar, capacitar o magistrado, quem ganha é a população. Nas suas decisões, elas seriam mais justas, mais humanas. Então, e a gente cuidando do juiz, a gente cuida também dos processos. Essa integração é importante para que a gente possa fortalecer não só a magistratura, como também a qualidade do processo de tomada de decisão e a tomada de decisão em si. A parceria entre os tribunais foi firmada no ano passado. Nos 2 dias de evento, foram abordados temas como saúde mental do magistrado, inteligência artificial e os seus impactos na prestação jurisdicional. A atuação das instituições em conjunto, justamente para unir esforços, debater esses assuntos tão instigantes como o metaverso. Podemos imaginar a justiça como será daqui a 10, 15, 20 anos. Então hoje já é esses passos que estamos aí suprindo
para encontrar soluções, né, de hoje para entregar uma justiça atualizada para o cidadão e também criar movimentos, instrumentos e atuações criativas para melhorar a prestação jurisdicional para o nosso consumidor, o nosso cliente, que é o cidadão. O impacto para a sociedade ele é visível, é a olho nu mesmo. É a integração de esforços do Poder Judiciário, porque o poder é uno, e com economia orçamentária nós estamos unindo esforços, economizando para a sociedade, para o cidadão. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.